Antes de mais, eu quero dizer que hoje tivemos aqui um percalço com as horas, porque mudou a hora em Portugal e no Brasil, e a equipa do Equador, do Peru, chegaram uma hora mais cedo, por erro meu, porque eu não fiz bem os cálculos das diferenças horárias. Pido perdón a las personas que están aquí de Perú, había también de Ecuador que han salido, esperamos que vuelvan en unos minutos. Y bueno, una vez más, ya os había dicho que había sido con los cambios del horario, pero en el próximo sábado todo estará a 100%. Una vez más, disculpar por la molestia que ha causado esta situación a todos. Yo voy a hacer este treno en dos partes. Haré una parte con las slides, con las diapositivas en portugués, y vamos a empezar por mirar un pequeño video en portugués. Después voy a hacer en portuñol para que todos puedan entender un poquito de lo que estoy hablando, ¿cierto? Si os parece bien, vamos a empezar. Voy a pasar un video para que podamos pensar un poquito cómo pensamos sobre las cosas. Y al final pasaré, ahora paso en portugués, al final voy a pasar en español para que todos puedan tener un poquito de esta información, ¿cierto? Vamos a empezar. Olá. Eu gostaria que vocês assistissem um trecho desse filme. Essa comédia, O Todo-Poderoso, mostra como seria se Deus desse a um ser humano comum seus... Podem escrever no chat, por favor, 10. Podem escrever no chat se todos me podem escuchar bem, por favor? Obrigada, Jamil. Obrigada, António. Obrigada. Tânia, gracias. Hoy voy a hablar de abundancia. Abundancia en términos generales, porque yo creo que cuando se empieza en el camino de la abundancia, se tiene abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Por eso yo no voy a hablar de abundancia financiera, abundancia profesional, pero de toda abundancia. Y esto es baseado en mi experiencia personal y en la experiencia que tengo aquí trabajando há más de 3 años con personas. Porque hay unos que logran la abundancia e hay outros que não. Hoje eu vou falar de abundância, mas abundância em termos gerais, porque eu penso que quando se entra no caminho da abundância, nós não conseguimos apenas abundância financeira, ou não conseguimos apenas abundância em termos profissionais, ou em qualquer uma outra área da nossa vida, porque nós completamos-nos como um todo. E simplesmente as coisas começam a fluir naturalmente e a abundância é em todas as áreas da nossa vida. Claro que não é de um dia para o outro, mas é um caminho que se vai percorrendo. A primeira conclusão a que eu cheguei, porque toda esta informação tem muito como base a minha própria experiência pessoal e também a que eu adquiri enquanto desenvolvi Goldbacks, enquanto trabalhei com tantas e tantas pessoas. Umas que conseguiram sucesso e outras que não conseguiram. O que é que as distingue? Sendo que todos temos a mesma oportunidade. Temos o mesmo plano de marketing, temos a mesma empresa, temos o mesmo mercado. Por que é que uns conseguem e outros não? O primeiro passo tem a ver com o investimento que nós fazemos em nós mesmos. Quando todo o tempo que nós investimos em nós, este é o melhor investimento que podemos fazer. É aquele que nos vai trazer mais dividendos. Nós estamos na era da informação. O conhecimento vale ouro. Este é um dos detalhes que a maior parte das pessoas não valoriza.
O conhecimento é o que se adquire aqui nos treinos de sábado, é o que se adquire nos treinos de quinta-feira, é o que nós aprendemos por conta própria, com os livros que nós lemos, com os workshops e com as formações que nós frequentamos, com a informação que nós pesquisamos e que nós procuramos. Isso é o conhecimento que estamos a adquirir e que nos é muito útil para a nossa caminhada pela vida. Digamos que este seria um dos primeiros passos. Abundância. Acham que é um privilégio de alguns? Ou nós podemos fazer alguma coisa para conseguir a abundância? Será que é sorte? Ou será que implica fazermos algo para obter? Eu penso que não é um privilégio. A abundância é algo que nós podemos conseguir. E para nós conseguirmos a abundância, vamos falar essencialmente de 8 passos. Primeiro, dinheiro é energia. Mente é ímã. Emoção é força. Acreditar é preciso. A primeira impressão é que fica. Ação é resultado. O dízimo é sagrado. E missão é direção. E vamos falar em detalhe de cada um destes 8 passos. Dinheiro é energia. Para aquelas pessoas que não estão tão habituadas a ouvir falar em energia, ou que a energia pode parecer assim um termo demasiado abstrato, eu defini a energia da seguinte forma. A energia é invisível como o vento. Nós não vemos o vento, mas nós sentimos o vento. E a energia movimenta-se como a água. Ela flui livremente, silenciosamente, harmoniosamente, mas quando encontra um obstáculo, há ali um certo atrito, há ali uma certa briga. A água, certo? Quando a água bate, por exemplo, imaginem um percurso da água em que não encontra nada, que corre livremente. Ela vai silenciosamente percorrendo o seu caminho. Mas imaginem que de repente aparece uma grande pedra. Não há ali um atrito, um barulho, quase como a água grita, sai da frente, estás a impedir a minha livre circulação. Então vejam a energia desta forma, invisível e que circula como a água. Então, o dinheiro é isso mesmo. Ele tem que fluir livremente, silenciosamente, como a água e o vento. A riqueza precisa existir dentro de nós mesmos para depois se manifestar no mundo exterior. A energia do dinheiro tem de fluir naturalmente. E isso consegue-se através de estados mentais favoráveis. Devemos plantar as sementes da fartura. E quais é que são essas sementes? São os nossos pensamentos. E devemos desenvolver a gratidão. Há muitas pessoas que têm problemas com o dinheiro. Porque um dos fatores tem a ver muitas vezes com o apego. O dinheiro ele tem que circular livremente. Nós temos que pagar as nossas contas com satisfação, com alegria e com desapego. Porque nós estamos a pagar, estamos a criar riqueza. Mas nós também estamos a receber pelos nossos serviços, pelo nosso trabalho. E reparem, se tivermos uma caixinha e metermos lá as coisas preciosas, nós só podemos continuar a meter mais se dermos a oportunidade de outras saírem. Então só se pode entrar mais dinheiro se também dermos a oportunidade de livremente outro dinheiro sair. Então o dinheiro ele tem que fluir, ele tem que entrar, tem que sair, ele tem que percorrer o percurso dele naturalmente e sem apego.
É importante nós termos pensamentos positivos. Como é que nós vamos poder atrair dinheiro se nós acharmos que quem tem dinheiro vai para o inferno, que o dinheiro não é bom, que é mais fácil encontrar uma agulha num palheiro do que um rico a ir para o céu, que o dinheiro tem que se guardar bem guardadinho, porque ele não nasce em árvores. Se nós tivermos este tipo de crenças, como é que é possível termos uma boa relação com o dinheiro? Não acham que esse tipo de pensamento será aquela grande pedra que está no meio de um percurso de água? Será que não será isto um obstáculo para essa livre circulação do dinheiro na nossa vida? Será que o dinheiro não está ali a gritar connosco com os nossos pensamentos? Deixa-me fluir livremente. Poderá ser isso. Nós temos que nos habituar também a desenvolver a gratidão. Não basta apenas dizer obrigada. Todos nós, por pior que seja a nossa condição financeira, temos alguma coisa na vida para agradecer. Nós temos oportunidade, todos os dias que acordamos, de recomeçar tudo. Porque estamos vivos. Porque é mais um dia que temos a oportunidade para fazer tudo de novo, para mudar tudo o que nós queremos. Provavelmente nós temos filhos maravilhosos, temos um marido maravilhoso, temos uma esposa maravilhosa, temos colegas fantásticos, temos um projeto que amamos fazer, temos tantas coisas para agradecer. Mas nós temos que agradecer não apenas com a boca, mas acima de tudo com o coração, porque é isto que vai fazer a diferença, é esta vibração, é este sentimento fantástico que se manifesta em nós. Isto é que faz a diferença. E quem não consegue ainda fazer, não há problema. Pode aprender. O segundo ponto, mente é ímã. Se nós movimentarmos um ímã em volta de um fio de cobre, aparece corrente elétrica dentro desse fio. O inverso também é possível. Se nós enrolarmos um fio à volta de um ferro sem magnetismo e fizermos passar corrente elétrica através do fio, vamos produzir um ímã. Quando terminar de passar corrente, quando cessarmos essa corrente, deixa de ser um ímã. Ao desenvolvermos a consciência da prosperidade, aumentamos a nossa corrente mental. O que acontece na nossa vida é, ainda que seja de forma inconsciente, no que nós vivemos, são os pensamentos, é o que se manifesta na nossa vida. Se nós temos uma vida extraordinária, maravilhosa, fantástica, então também estamos a ter pensamentos e vibrações fantásticas e por isso estamos a atrair. Se há algum ponto que nós não gostamos tanto, que não estamos tão satisfeitos, devemos começar a prestar atenção aos nossos pensamentos. De onde vem a abundância? A abundância vem da mente cósmica. Existe fartura para todos nós. Simplesmente nós acreditamos na escassez. Reparem, qualquer um de nós que está aqui pode ficar rico, depende do conceito de riqueza de cada um, mas por alguém estar a fechar, a ciclar o seu plano de acumulação de ouro todos os dias, isso só vai fazer com que o resto da equipa também esteja a ganhar mais dinheiro. O que quer dizer que não há limites. Não existe a escassez. A escassez é apenas uma forma de pensamento que nós temos, porque é baseada no medo. Nós temos sempre medo de não ter para amanhã, medo que os nossos recursos acabem. Mas isso não passa de uma teoria. Tudo acontece nos nossos pensamentos. Eu sugeria que fizessem uma coisa para terem consciência dos pensamentos. Gravem o vosso discurso, porque o nosso discurso, que nós comentamos, as palavras que nós usamos, são um pouquinho fruto daquilo que nós pensamos. Pensem, por exemplo, em gravar-se durante 1, 2 horas e depois vão ouvir
as palavras que estão a usar, que tipo de palavras são? Que tipo de pensamentos são aqueles? Pensamentos bons? Pensamentos virados para a esperança? Para a alegria? Para a gratidão? Ou será que são pensamentos que têm por base o medo, o receio, o eu acho que não sou capaz, aquilo é difícil, o nosso mercado está contaminado, não há oportunidades? Quando nós pensamos de forma positiva, nós ativamos em nós a criatividade. Pensar positivo é, por exemplo, reparem, todos nós que estamos aqui temos o mesmo mercado para trabalhar. Isto acontece a nível mundial, porque as queixas que provavelmente faz o Peru é as queixas que faz o Brasil, que faz Portugal e faz todo o mundo. Porque a internet aproxima-nos, já não existe uma realidade que se esteja a viver em Portugal ou no Brasil que não se esteja a viver no resto do mundo. Porque todos nós temos pessoas no nosso grupo que fazem parte de vários países, portanto, estamos todos geograficamente longe, mas tecnologicamente perto. Já repararam que há aqueles que dizem as coisas estão difíceis porque há muitas empresas que fecharam, há muitas pessoas que estão com medo, o multinível está queimado, não é possível. Isto são aqueles que estão mal programados que dizem isto. Depois há os outros, aqueles que estão bem programados, os que são criativos e aqueles que estão a ver onde os outros veem uma desgraça. Estes, os bem programados, veem uma oportunidade. Então o que é que estes dizem? Fantástico! Eu tenho um projeto que é maravilhoso, tenho um projeto que uma empresa que está a pagar, as pessoas podem rapidamente recuperar o seu investimento. O que eu tenho que fazer é tornar-me bom enquanto recurso humano, enquanto suporte. O que é que falhou? O que é que aquelas pessoas estão a precisar neste momento? E vê uma oportunidade. E lembrem-se de uma coisa, quem estuda a história, quem vê os acontecimentos para trás, é sempre nestes momentos de crise, e tanto faz ser uma crise financeira, uma crise de valores, que surgem as grandes oportunidades. É sempre aqui que há transferência de riqueza. Porquê? Porque aqueles que estão bem programados viram uma oportunidade onde a maioria viu um obstáculo. E esta oportunidade fez com que a energia fluísse naturalmente na vida deles. E os outros colocaram lá um obstáculo. Fizeram que houvesse ali um atrito e as coisas não fluíssem. É tudo uma questão de perspectiva. O bom e o mau não existe. É uma perspectiva. Nós habituámos-nos a colocar rótulos em tudo. Para nós tudo é bom ou tudo é mau. Por que é que eu digo que não existem coisas más? Aquilo que nós chamamos... As coisas boas são aquelas que nos dão alegria no momento, que nos fazem sentir bem no momento, certo? Essas nós todos dizemos que são coisas boas. É pena que depois também não as valorizamos, na maior parte dos casos. As coisas que nós dizemos que são más, por que é que eu digo que elas não são más? E garanto-vos que aquelas que se dizem que são coisas más, eu sou rainha delas, porque eu entrei na Goldbex justamente por causa de uma dessas situações que nós dizemos que não são boas. Estas coisas que nós chamamos de más são ótimas, porque são estas situações que nos fazem crescer em termos humanos, profissionais, mas só vão fazer crescer aqueles que estiverem bem programados. Porque os que estiverem bem programados, quando estão a viver aquilo que muitas vezes o António Lara nas conferências chama o inverno, aqueles momentos em que não há produtividade, que as coisas acalmaram ou pararam ou reduziram a produtividade, que nós começamos a ver que está num momento mais difícil, os que estão bem programados reinventam-se e quando saia novamente vêm com muito mais força, muito mais poder, muito mais confiança e muito mais capazes. Já tiveram uma experiência anterior, viram onde é que podem melhorar, o que é que foi errado, como é que se pode inverter a situação. E a seguir ao inverno vem sempre
uma primavera. A natureza nunca falha. A natureza nunca se engana na estação que vem a seguir. Nós simplesmente temos de acreditar e confiar. O que é que fazem os mal programados? Simplesmente desistem. Desistir é o caminho mais fácil. Mas depois há outro problema. E o problema que vem a seguir é: a vida é uma escola. Nós temos o conhecimento teórico, que é o que estamos aqui a fazer para alguns. Ouvir isto é teoria, porque ainda não puseram em prática. O que vão ler nos livros vai ser teoria. O que vão ver nos filmes, nos cursos, teoria. Mas a vida um dia vai-vos pôr com um teste. Vai-vos dar um teste para fazer. E enquanto não tiverem resultado positivo nesse teste, não vão passar nele. E é aqui que há uns que decidem passar no teste e tornam-se muito mais fortes, muito mais potentes, e há os outros que resolvem reprovar e vão ter que ir a um segundo teste. A minha experiência pessoal é que o segundo teste é sempre mais difícil que o primeiro. Nós não temos que resistir, nós temos que simplesmente aceitar e seguir. Outro aspecto que nós temos que tomar atenção é que emoção é força. Quando nós estamos apaixonados pelo que fazemos, produzimos energia infinita. Eu li que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos entre empresas campeãs nos seus próprios setores. Neste estudo, procurou-se identificar o fator mais importante que impulsionava ao sucesso e concluiu-se que o fator predominante foi a energia do líder. Essa energia vem do envolvimento emocional que os líderes têm. Quando nós estamos apaixonados pelo que nós fazemos, o tempo voa. Tudo acaba por ser maravilhoso. Às vezes acontece-me de eu estar aqui no Skype 2, 3 da manhã e eu acordo todos os dias às 7h30. Às vezes há pessoas que dizem assim: é tão tarde, estás aqui, por que é que não vais já descansar? Eu nem me dou conta das horas passar. Eu adoro o que eu faço. Eu gosto muito de fazer Goalback, porque eu gosto muito das pessoas que estão em Goalback. Eu gosto da minha equipa, eu realizo-me a fazer Goalback. E isso é uma benção, nós acordarmos todos os dias de manhã e sentirmos felizes pelo que vamos fazer. Já pensaram de onde vem a força, o foco, o poder, a concentração, a resistência do Cristiano Ronaldo? Da Madre Teresa, que tinha mais de 80 anos e que ajudava as pessoas necessitadas? Alguma vez pensaram nisso? Nem tudo é fácil. Todos têm obstáculos para vencer. Faz parte da vida. Eu acho que tudo isso vem da paixão pelo que eles estão a fazer. E quem corre por gosto não cansa. Acreditar. Acreditar é preciso. Você pode quando acha que pode. Quando nós acreditamos em nós mesmos, venha quem vier, nada nos vai demover. As pessoas que já adquiriram sucesso em qualquer área da sua vida, independentemente se foi nas artes, se foi nos negócios, se foi na música, todas elas acreditaram em primeiro lugar nelas mesmas e normalmente estavam sozinhas. Eram os únicos que acreditavam nas suas ideias. Esta parte aqui já falámos lá um pouquinho atrás, que é: escreva o que pensa a respeito do dinheiro para poder substituir as crenças negativas por positivas. Agora, assim, há uma questão que é: nós temos aquela nossa vozinha interior. E essa vozinha, ela tem que se tornar nossa amiga, mas não é de um dia para o outro. É complicado para quem, por exemplo, acha que, porque passou uma vida inteira a ouvir dizer que as pessoas que têm dinheiro são pessoas más, ou que são pessoas que ultrapassam os outros. É complicado, se pensa dessa forma, de repente chegar e dizer o dinheiro torna as pessoas fantásticas. Que, aliás, o dinheiro não torna ninguém fantástico. O dinheiro só realça aquilo que nós já somos. O dinheiro não vai fazer com que sejamos bons ou maus. Realça as nossas qualidades.
Se forem boas, ficam mais em evidência, mas se forem más, também vão ficar mais em evidência. O que eu fiz, no meu caso pessoal, foi arranjei uma frase intermédia para as minhas crenças negativas. Por exemplo, em vez de eu dizer eu não consigo, eu dizia eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir. Porque aí a minha vozinha já não vinha lá dizer. Porque quando eu comecei a ler desenvolvimento pessoal, há muitos livros que trazem aquela declaração de compromisso com nós mesmos. Para mim não foi fácil, porque vocês não imaginam o tipo de pessoa que eu era. Eu achava coisas que, por exemplo, quando eu começava a ler um livro, e eu comecei tudo isto por... Eu tinha que escolher, tudo isto começou com a doença do meu marido, foi um período muito complicado, e eu tinha que escolher, ou afundava pelo poço, ou saía dele. E eu escolhi sair. O meu marido, lamentavelmente, escolheu afundar. E não foi fácil quando se começa a fazer aquelas declarações dos livros e nós estarmos a contradizer, de certa forma, não é? As nossas crenças. Então, cada vez, se eu começava a dizer, por exemplo, o dinheiro torna-me, vou ser mais feliz se tiver mais dinheiro, ou eu vou conseguir. O meu sonho na Golvex era trabalhar essencialmente com Brasil, Japão e Estados Unidos. Mas quando eu comecei a desenvolver este desejo de trabalhar com estes países, claro que com os outros também, não estou a desvalorizar os outros, mas estes eram países que eu queria mesmo trabalhar com eles, eu ainda não tinha nada. E se eu não tinha resultados, e eu já queria resultados tão grandes, não é? Já tinha objetivos tão grandes, imaginem aquela minha vozinha interior dizer assim, mas tu ainda nem estás a conseguir praticamente o teu país, como é que vais conseguir os outros 3 que são tão grandes a nível mundial? Então, usei essa dita frase que dizia, eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir. E aí a voz não teve mais remédio senão silenciar-se. Agora esta voz é minha amiga. Porquê? Porque quando eu tenho algum pensamento que não é tão adequado, quando eu tenho algum pensamento que vai mais no sentido oposto às minhas metas, aos meus objetivos, esta minha voz já me diz, cuidado, olha no que estás a pensar. Outra forma de nós mudarmos, que eu fiz para mim, de mudar um pouco a nossa vibração. A vibração é o sentimento que estamos a ter, como é que nos estamos a sentir, com esperança, com felicidade, animados, ou estamos a sentir coração apertado. Quando eu dava por mim nesse estado mais triste, mais receosa, de certa forma com medo, eu tenho um filho que neste momento tem 8 anos, mas nesta fase mais complicada, para mim, foi quando eu considero que iniciei este mais consciente, o meu filho tinha 10 meses e ele sempre teve umas gargalhadas maravilhosas do género. Ouvir aquela gargalhada dele era dar outra a seguir. Então o que é que eu fiz? Eu gravei uma gargalhada dele e sempre que eu sentia que estava num momento menos bom, eu ouvia a gravação. Ouvia 1, 2, 3 vezes e acreditem que aquilo fazia verdadeiros milagres. Como sabem, cada um de nós é único. Não existe uma Adriana igual à Adriana, não existe um António igual ao António, não existe ninguém igual a nós. O que quer dizer que, no meu ponto de vista, eu acho que cada um tem que encontrar a sua forma. Cada um tem que procurar o que é que funciona para si. Quando eu comecei por alimentar-me de informação positiva. Da mesma forma que nós temos que alimentar corretamente o nosso corpo, se nós comermos sempre açúcares, gorduras, se só comermos esse tipo de coisas que nós já sabemos que não são saudáveis, é óbvio que nós não vamos ter saúde. Nós também temos que alimentar a nossa alma, o nosso espírito de energia positiva, de alimentos positivos. Agora, eu acho que cada um pode escolher aquilo que o satisfaz mais. Eu comecei por ler livros, às vezes, porque ainda estava numa fase complicada, quando eu começava a ler um livro eu pensava, isto é tudo a mesma coisa. Quando eu lia sobre o autor do livro, todos tinham passado grandes dificuldades.
E eu pensava, que estou a ler, mas isto é apenas marketing, eles têm que vender os livros, todos são os coitadinhos e não sei o quê. Mas eu precisava tanto, tanto de ter qualquer coisa que me desse esperança que eu ainda assim li o livro. Hoje, decorrido destes quase 7 anos, há pouco tempo eu falava, penso que foi com a Jamil, se eu tivesse que escrever num livro, a minha história não seria muito diferente deles. Porque eu fui empurrada pela vida, eu tive mesmo que escolher e precisei de fazer alguma coisa, daí que acredito hoje que aquilo não fosse campanha de marketing como eu pensava no princípio. O comportamento acompanhado de palavras positivas altera a nossa forma de pensar. Para criarmos uma sequência criativa, isso cria-se com pensamentos positivos, com palavras que estejam alinhadas com esses pensamentos e com a ação. A primeira impressão é a que fica. Este é outro ponto a darmos atenção. Devemos ter uma aparência de prosperidade. Através da visão dos nossos olhos, controlamos 80% da informação que atinge o nosso cérebro. As primeiras e mais decisivas informações que os outros captam sobre nós mesmos são transmitidas pela aparência. Nós temos que ter atenção ao nosso aspecto, porque é isso a primeira impressão que os outros vão ter de nós. Como é que está o nosso cabelo, a nossa pele. Eu costumo dizer os nossos olhos, qual é a luz que eles têm, as nossas unhas, a nossa roupa, os nossos sapatos. Quando nós nos olhamos ao espelho, nós estamos a gostar do que estamos a ver. Será que os outros vão gostar? Se nós gostarmos, estivermos satisfeitos com a nossa aparência, os outros também vão gostar. A nossa postura revela muito do nosso estado de espírito, do nosso momento. Imagine que tem um farol no peito. A luz deve estar na horizontal. Não deve estar nem a iluminar o céu, nem a iluminar o chão. Reparem, uma pessoa que está feliz, uma pessoa que está bem com a vida, uma pessoa que está realizada, uma pessoa que é bem-sucedida, tem uma posição ereta, a forma como anda é uma forma livre, descontraída. Uma pessoa que está deprimida tem os ombros, as costas ligeiramente encurvadas, os ombros assim um pouquinho para a frente, a expressão parece que está com a lei da gravidade toda a incidir sobre todo o corpo. A postura fala muito por nós. Isto tudo é muito importante. Porquê? Porque semelhante atrai semelhante. Porquê é que existe o ciclo destrutivo e o construtivo? Porquê é que eu disse que nós íamos falar de abundância e essa abundância ia ser em todas as áreas da nossa vida? Justamente porque quando nós começamos a trabalhar isto, tudo vai mudar. Nós vamos atrair pessoas que estão de acordo com o nosso momento atual. Eu sinto-me abençoada. Eu estou a trabalhar neste momento com pessoas que eu adoro trabalhar. Pessoas que me realizam muito. Pessoas com as quais eu aprendo muito. Há pessoas que eu estou a falar com elas 1 hora. E eu só tenho consciência que eu estou a falar há 1 hora. Quando eu desligo a chamada e apareço lá no Skype 40 minutos, 50 minutos e às vezes mais. Porque a conversa foi tão agradável que parece que estávamos a falar há 10 ou 15 minutos. E passou 1 hora. Isto porque semelhante atrai semelhante e nós acabamos por atrair aquelas pessoas que estão em sintonia conosco. A ação é resultado. Isto aqui já tínhamos falado um pouquinho lá atrás, que é pagar as contas com alegria e pagar as contas dentro do prazo. Este é um comportamento que se harmoniza com a ideia de que o dinheiro é energia e, como tal, deve fluir. Nós devemos deixá-lo partir livremente, porque vem aí mais. E é este o processo. E qual é que é a pessoa que nós devemos pagar em primeiro lugar? A nós mesmos.
O dízimo é sagrado. Pague o dízimo àquele que produz riquezas no seu universo pessoal, isto é, você mesmo. 10% de tudo o que ganha deverá guardar e investir, não é? Isto vai gerar mais entusiasmo e confiança para ganhar mais. E missão é direção. A vida vai entregar-nos aquilo que nós lhe pedirmos. E devemos pedir em voz alta, usar o dom que Deus nos deu, a fala. É importante visualizar o que você quer. Sabem porque é que é importante visualizarmos o que nós queremos? O nosso cérebro pensa com mensagens. Um breve exercício só para terem consciência. Imaginem, fechem os olhos e imaginem uma árvore. A árvore que vocês quiserem. Vejam uma árvore bonita, grande, saudável, com bastantes folhas, uma árvore linda. Continuem a fechar os olhos e a visualizar essa árvore que vocês criaram. Agora, não vejam maçãs vermelhas nessa árvore. Não vejam que essa árvore tem maçãs vermelhas. Fizeram um exercício. O que é que viram nessa árvore? Ela tem maçãs ou não tem maçãs? Alguém fez? Foi assim um pouquinho rápido, porque como ainda vou falar em espanhol, não queria estar a demorar muito tempo. Fizeram um exercício. Viram maçãs ou não viram maçãs? Sabem porque é que as vossas árvores têm maçãs? Porque o não, a palavra não tem nenhuma imagem associada. Por esse motivo, viram maçãs na árvore. Porque se o não tivesse alguma imagem associada, provavelmente as maçãs não estariam lá. Entendem? Por isso é que é importante nós vermos a mensagem, porque o nosso cérebro pensa com imagens. Se você ainda não tem a imagem daquilo que você quer, então observe alguém que tenha isso que você quer, alguém que seja o que você quer ser. Veja como é que essa pessoa usa os tempos livres, como é que essa pessoa fala, como é que comunica com os outros, qual é a postura, qual é a roupa, o que é que ela gosta, onde é que vive, como vive, observe tudo, crie a imagem. Descubra qual é a sua missão, o seu propósito neste mundo. Todos nós temos uma missão. Essa missão faz com que você se apaixone pela vida. E, muito sinceramente, desejo de todo o coração que a abundância possa fluir na sua vida. As oportunidades, elas não vêm. É você que as cria. Agora, se me permitem, vou falar um pouquinho de portunhol para que as pessoas que estão aqui de Equador e de Colômbia possam entender um pouquinho o que é que nós tivemos a falar. Eu vou só carregar os slides. Obrigada, Adriana. Há outra coisa que também podemos prestar atenção, que é, por exemplo, a nossa casa. Que energias é que a nossa casa tem? Quando nós entramos em casa, a casa sorri para nós? Fantástico, Adriana. A casa sorri para nós ou deixa-nos de coração apertado? Obrigada, António. Fico feliz porque tenham gostado. Ahora voy a hablar un poquito de mi portuñol. Espero que me puedan entender. Carlos, usted que entiende portugués. Carlos, está aquí, sí. Si alguna cosa no sale muy bien y si quiere acrescentarlo en portugués, le agradezco. Yo he hecho este training basado un poquito en mi experiencia personal y también
Es lo que tengo observado con las personas con quien estoy trabajando hay más de 3 años. Porque hay unas personas que logran el éxito y hay otras que no. Porque al final todos tenemos la misma compañía, el mismo plan, el mismo mercado, las mismas oportunidades. Porque unos dentro, por ejemplo, del mismo país lo logran y hay otros que no. Y yo creo que uno de los motivos empieza justamente por la inversión que están haciendo. El tiempo que invierte en usted mismo es la inversión que le traerá mayores dividendos. El tiempo que estamos invirtiendo para estar aquí, en los trenes que se están haciendo todos los sábados, el tiempo que estamos invirtiendo para leer un libro, para hacer un workshop, para educarnos, para aprender sobre cualquier tema que sea, es la mejor inversión que podemos hacer. Estamos en la era del conocimiento. Conocimiento es oro. Y hay muchas personas, como ustedes saben, porque todos los que están aquí son líderes, trabajan con personas, saben que la mayoría no lee un libro, por ejemplo, que es el básico, que no vienen los entrenamientos. Mira, tenemos equipos muy grandes, todos nosotros que estamos aquí. Y la verdad es que estamos aquí 9 personas. ¿Dónde están los otros? No están invirtiendo tiempo en sus vidas. Entonces, este creo que es uno de los motivos. Ahora vamos a ver, abundancia. ¿Creen ustedes que abundancia es un privilegio para unos pocos o podemos hacer algo para conseguirlo? ¿Qué es lo que opinan? Otra cosa, estas diapositivas podrán tener errores en la construcción de las frases. Es que yo no escribo en español, utilicé el traductor y como ustedes saben, el traductor ni siempre hace las traducciones muy buenas. Pero pensando positivo, yo creo que ustedes van a entender la idea. Entonces, con la ayuda de Ángelo, de Carlos y todos, creo que será posible entender. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es un privilegio o que podemos hacer algo? Yo creo que sí, que podemos hacer algo, que podemos hacer para obtener la abundancia. Y hoy lo que vamos a hablar son de estos 8 pasos para obtener abundancia. El dinero es energía, la mente es un imán, la emoción es la fuerza, creer es necesario. La primera impresión es la que fica, creo que se quédase, ¿no? La acción es resultado. El dízimo es sagrado. Queda, gracias Ángelo. La misión es la dirección. Ahora vamos a ver paso por paso. Dinero es energía. Para aquellas personas, que creo que no es el caso, pero que no estén tan acostumbradas con este término de energía, si me dijeran cómo definir energía, yo le diría que la energía es invisible, que no se ve, al igual que el viento, y que circula, que se movimenta de la misma forma que se movimenta la agua. Si nosotros tenemos un río de agua, un flujo de agua, y si esa agua está fluyendo naturalmente, esa agua pasa silenciosamente de forma muy armoniosa. Pero imagínense que hay una piedra grande en el percurso de la agua. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La agua es como si gritase, ¿no? Hay una briga, hay allí un movimiento más brusco. Es como si la agua dijese, quítate de ahí que yo quiero pasar, que estás impidiendo que naturalmente yo pase. Entonces, para mí, una forma de describir energía es invisible como el viento y circula como la agua. La riqueza debe existir dentro de nosotros mismos y luego manifestarse en el mundo exterior. La energía del dinero tiene que fluir naturalmente, como el río que va silenciosamente por su percurso. Esa agua que está yendo, atrás viene más. Y el dinero es igual.
Tenemos que dejarlo ir porque detrás viene más. Esto se logra a través de estados mentales favorables. Debemos sembrar en nosotros la sementilla de la abundancia. ¿Y cuál es la sementilla de la abundancia? Son los pensamientos. Debemos desarrollar la gratitud. Es importante la forma, las creencias que tenemos al respecto de dinero. Nunca vamos a poder tener dinero si creemos que el dinero es malo, que creemos que las personas que tienen dinero son personas malas. ¿Cómo vamos nosotros a creer? ¿Cómo vamos a desear ser una persona mala? Claro que no, si opinamos de esta forma. Pero el dinero en realidad no hará a las personas malas. El dinero va a realzar lo que somos. Si somos buenas personas, seguiremos siendo mejor ainda. Si somos malas personas, pues vamos a continuar siendo malas personas. Pero esas son creencias que nosotros tenemos que cambiar si tenemos creencias negativas. Lo que yo estaba diciendo es, en mi caso, yo tenía algunas creencias negativas. Y hay esa voz interior, ¿no? Y la mía era muy enemiga. Me decía cosas muy complicadas. Cuando se lee, por ejemplo, el libro Piensa en riqueza de Napoleón Hill, tiene una declaración para hacer, que todos tienen casi, ¿no? Y yo la hice cuando leí el libro. Pero lo que pasaba es que mi voz interior me estaba diciendo, por ejemplo, yo decía que quería trabajar con Japón, con Brasil y con Estados Unidos. Y en ese tiempo que yo quería hacer eso, yo no tenía resultados, porque yo estoy aquí a más de 3 años y medio, pero ya he vivido muchos inviernos. Y ¿cómo era posible no tener resultados y querer trabajar con grandes tubarones? No sé, es así que se dice tubarón, que trabajar con los grandes, si yo no lograba los pequeños. Y cuando yo decía eso, mi voz me decía así, ¿cómo vas a lograr eso si no consigues ni los pequeños? Entonces yo encontré una forma de decir eso sin que esta voz interior me molestase. Entonces yo decía, todavía no lo he conseguido, pero lo voy a conseguir. Y la verdad es que sí, lo conseguí. Entonces creo que cada uno tiene que encontrar la forma de hacerlo funcionar para sí mismo. Porque yo creo, es mi opinión, yo creo que si decimos una cosa con la boca y si nuestros sentimientos son lo opuesto, entonces estamos creando aquí un atrito con nosotros, ¿no? Y creo que esto no funciona. Tenemos que encontrar la forma que funcione para nosotros, porque no hay dos personas iguales. Lo que funciona perfectamente para mí no tiene que ser lo mismo que va a funcionar para Ángelo, para Carlos, para Richard, para Tania. Entonces, esa es mi opinión. Cada uno tiene que encontrar la forma de hacer las cosas. Para mí ha sido esta que yo encontré. Los pensamientos, cuando estamos pensando pensamientos buenos, pensamientos de esperanza, pensamientos de ánimo, nos va a despertar la creatividad. Y un pensamiento atrae otro pensamiento. Por eso tenemos que semear este tipo de sentimientos, de pensamientos en nosotros mismos. Y tenemos que desarrollar la gratitud. Podemos no estar muy satisfechos, por ejemplo, con el dinero, pero hay otras cosas que estarán bien en nuestra vida. Podremos tener un marido extraordinario, una esposa extraordinaria, podremos tener un hijo extraordinario. Estamos agradecidos porque todos los días despertamos por la mañana y tenemos otra chance de empezar todo de nuevo. Tenemos oportunidad de cambiar lo que queremos cambiar. Estamos con salud. Tenemos muchas cosas. Tenemos que mirar para nuestra vida y mirar las cosas buenas que tenemos. Y hay mucho que agradecer. Pero no basta agradecer con la boca. Tenemos que agradecer de corazón, con sentimiento.
porque son estos sentimientos que crean ese imán que va a atraer las cosas que están de acuerdo con lo que estamos sintiendo. Mente es un imán. Si movemos un imán alrededor de un arame de cobre, corriente eléctrica pasa en el arame. Lo contrario también es cierto. Si nos envuelve un arame alrededor de una plancha sin magnetismo y se pasa una corriente eléctrica a través de él, producimos un imán. Pero cuando cese de pasar la corriente, deja de ser un imán. Al desarrollar la conciencia de prosperidad, aumenta nuestro poder mental. Y lo que pensamos es lo que se manifiesta en nuestras vidas. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida en este momento, lo hemos creado nosotros. Podemos no hacerlo de forma consciente, pero hemos sido nosotros. Hay personas que me dicen, pero yo no acredito en la ley de la atracción, pero no tiene que acreditar. ¿Alguna persona acredita en la ley de la gravedad? Por ejemplo, yo tengo un lápiz en la mano. Si yo abro la mano, ¿qué va a pasar? Se va a caer el lápiz, ¿no? Pero si yo no acredito que se caiga el lápiz, ¿él no se va a caer? Claro que sí. Pues yo opino que con la ley de la atracción, independientemente de acreditarnos o de no acreditarnos, va a funcionar de igual forma. ¿De dónde viene esta abundancia? Viene de la mente cósmica. El universo, la vida, tiene todo. Nosotros es que tenemos pensamientos de escasez, de miedo. Opinamos que mañana ya no tendremos esto, mañana no tendremos dinero, que tenemos que guardar el dinero, porque imagínense si mañana no tengo, ¿qué voy a hacer de la vida? Pero este es un pensamiento y estamos creando el futuro con este pensamiento. Emoción es fuerza. Cuando usted está apasionado por lo que hace, produce energía infinita. Yo he leído que se ha realizado un estudio en los Estados Unidos entre las empresas campeones en sus sectores. El estudio pretende identificar el factor más importante que impulsionó el éxito. Se concluyó que el factor predominante era la energía del líder, que la energía proviene de la implicación emocional que los líderes tienen. Por ejemplo, ¿de dónde viene la fuerza, la concentración, la energía, la resistencia, la concentración que Cristiano Ronaldo tiene? Que Madre Teresa tenía con más de 85 años y estaba ayudando a personas necesitadas. ¿De dónde viene esta fuerza que estas personas tienen? Pero hay más personas, no hay solamente estos. Yo he traído estos dos porque todos los conocemos, ¿no? Esa fuerza viene de la pasión que tiene por lo que hacen. Y Cristiano Ronaldo, que es portugués, ya lo he escuchado en muchas entrevistas de cómo ha empezado. Es una enorme pasión que tiene por lo que está haciendo. Y todos los líderes que son apasionados por lo que hacen, producen grandes resultados. Creer es necesario, tenemos que creer. Yo costumo decir que debemos tener conciencia no solamente de lo que pensamos de negativo acerca del dinero, pero de todo lo que pensamos de forma negativa. Nuestros pensamientos, no todos tenemos conciencia, porque tenemos muchos pensamientos por minuto. Nuestro cerebro no para. Pero podríamos, por ejemplo, grabarnos lo que nosotros estamos diciendo, porque hay veces que no tenemos conciencia de las palabras que utilizamos. Podríamos grabarnos por 1 hora, por 2 horas, después de escuchar qué tipo de discurso tenemos, qué palabras utilizamos. ¿Son palabras de esperanza, de ánimo
de felicidad, de gratitud, o son palabras de miedo, receo, de escasez, para que podamos cambiar. Puede que no se cambie de un día para el otro, pero siempre que tenemos la intención de cambiar alguna cosa, lo vamos cambiando. Y con el tiempo, cambiamos los discursos, creamos una rutina nueva y al mismo tiempo esta voz interior que al principio nos trata muy mal, la mía me ha tratado un poquito mal al principio, se va a tornar nuestra amiga. ¿Y por qué digo yo eso? Porque cuando tenemos un pensamiento que no es adecuado con lo que queremos, esta voz interior nos va a decir, mira qué estás pensando, que eso no es así. Entonces ya cambia, es automático. Pero al principio da un poquito más trabajo, tenemos que tener más disciplina sobre nosotros mismos. Una forma de cambiar un pensamiento no tendrá que ser, por ejemplo, me doy cuenta que estoy pensando de forma negativa acerca de un tema cualquier. Yo no voy a poder quedarme diciendo, oh, no puedo pensar en esto, no puedo pensar en esto. No, la forma como yo hago para ultrapasar este pensamiento es, voy a pensar en otra cosa que sea buena, una cosa que me traga, por ejemplo, si yo tengo un pensamiento de miedo, voy a intentar lembrarme de alguna cosa que me traga esperanza, que me dé ánimo, alguna cosa que haya ocurrido, alguna cosa que he leído, que he escuchado, que me pueda traer. ¿Por qué? Porque voy a cambiar la vibración que este pensamiento de miedo me estaba dando. Tenemos que comportarnos como las personas de éxito. Para eso tenemos que estudiar estas personas, lo que hacen, observar. Aquí lo que damos atención es lo que se va a manifestar en nuestra vida. Entonces tenemos que mirar este tipo de personas, leer libros sobre qué es lo que las personas que tienen suceso han hecho. Comportamiento acompañado de palabras positivas cambia la manera como pensamos. Para tener una secuencia creativa, se hace con pensamientos positivos, con un discurso con palabras positivas y tenemos que agir de igual forma que pensamos y que hablamos. Esto se va a crear una rutina. Con el tiempo nos tornamos así. Ahora al principio, para que están empezando, podrá dar un poquito de más trabajo, pero es un estilo de vida que se adquiere haciendo esto. La primera impresión queda. Aquí está, queda, es lo que el traductor ha dicho. Es importante desarrollar una apariencia próspera. A través de la visión, controlamos 80% de la información que llega a nuestro cerebro. La primera y más importante información que otros recogen en nosotros son transmitidos por la apariencia. Cuando nosotros nos miramos al espejo, ¿estamos satisfechos con lo que estamos mirando de nosotros? ¿Cómo está nuestro cabello, nuestro pelo, la ropa, la piel, los ojos? ¿Tenemos ojos con alegría, con felicidad, con brillo o están tristes? ¿La ley de la gravedad se está mirando en nuestro cuerpo? ¿Está todo así? ¡Wow! Parece que ha pasado una tormenta por nosotros. ¿O estamos felices? ¿Qué posición tenemos? ¿Qué postura tenemos? Para tener una idea de postura, imagínese que tiene un farol de luz en el pecho. Esta luz debe estar en la horizontal. No puede estar ni para iluminar el cielo ni para iluminar el suelo. Y esto es importante porque los iguales se atraen. Por eso cuando empezamos a trabajar esto en nosotros, vamos encontrando personas que piensan como nosotros, tienen metas y objetivos parecidos con los de nosotros. Todo se va tornando más fácil día tras día, día tras día. Por eso creo que este tipo de información tenía que completar lo que ya Ángelo había hecho, lo que Carlos había hecho, lo que Adriana había hecho,
lo que Jamil había hecho, lo que Richard había hecho, porque habían hablado de la técnica, que es importantísima, porque eso se tiene que hacer como un todo. Pero esta parte de la emoción, de los sentimientos, de la forma como pensamos, complementa lo que otros colegas han hecho. Tenemos que hacerlo todo. La acción es resultado. Entonces tenemos que agir de la misma forma que pensamos. Si hablamos con respecto al dinero, tenemos que pagar las cuentas con alegría. Tenemos que pagar dentro de los plazos. Estamos generando riqueza para otras personas. Al mismo tiempo que cuando nos pagan a nosotros, están generando riqueza para nosotros. Imagínense, por ejemplo, que tenemos una cajita. Y esa cajita, ese cesto, no sé cómo se dice, una caja, un recipiente. Y en ese recipiente metemos las cosas que más nos gusta. Pero para que podamos tener espacio para seguir trayendo cosas para esa caja, ese cesto, tenemos que quitar otras. Entonces el dinero tiene que entrar y salir, entrar y salir. Claro que no tiene que salir todo, pero tiene que fluir naturalmente. No tenemos que libertarnos del apego. Ese era otro problema que yo tenía, el apego material a las cosas. Las cosas, tenemos que pensar de esta forma. Es otra forma que yo encontré para las cosas materiales, que es, todo lo que nosotros tenemos en esta vida, en realidad no es nuestro. Yo estoy hablando de los bienes materiales, del dinero, de las casas, de los carros, de la ropa. Cuando nosotros llegamos a la tierra, no teníamos ropa, no teníamos casa, no teníamos carro, no teníamos dinero. Y cuando un día vamos a partir de esta tierra, no vamos a necesitar de la casa, del carro, de la ropa, del oro, de nada. Entender los bienes materiales como si la vida, el universo, Dios, lo que ustedes quieran, nos desen de empréstimo. ¿Es así que se dice, Carlos? Es un préstamo que la vida nos está dando, de acuerdo con las acciones que nosotros estamos teniendo. Agora vou dizer em português, que eu não he dicho isto em português. O que eu estava a dizer agora é que vejam os bens materiais, o dinheiro, as casas, o ouro, tudo como se fosse um empréstimo que a vida nos está a fazer. Quando nós vimos ao mundo, quando nós nascemos, nós não temos dinheiro, nós não temos ouro, nós não temos casa, nós não temos carros, nós não temos bens materiais. Quando nós morrermos, nós também não vamos ter nada disso. Nós não precisamos nada disso. Mas, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos. O que é que estes bens materiais são na nossa vida? É um empréstimo que a vida, que o universo, que Deus nos fez de acordo com as ações, com os pensamentos que nós tivemos. Então é assim que nós temos que ver estes bens materiais, com desapego. Porque, na verdade, esse sentimento de posse não existe. É mais uma teoria que existe na nossa vida, que nós criamos. Não existe nada que seja eternamente nosso. Porque nós, quando morrermos, não vamos levar nada. El dízimo es sagrado. Pagar el dízimo a aquel que produce riqueza en su universo personal. ¿Y quién es? Usted mismo. Usted es la persona más importante. Usted se tiene que tratar con respeto, se tiene que amar en primer lugar. ¿Cómo yo voy a ser una buena madre para mi hijo, una buena esposa para mi marido, una buena colega de trabajo para todos ustedes, si yo no estoy bien conmigo misma? Si yo no me amo a mí en primer lugar, yo no puedo hacer nada para ustedes. Entonces me tengo que valorizar. 10% de todo lo que gano debe ahorrar o por otra, debe invertirlo. Esto va a generar más entusiasmo porque está viendo creciendo su patrimonio y confianza para ganar más. Es una cuestión de disciplina. Por poco que se tenga, 10% queda. La misión es la dirección. La vida te da todo lo que pidas. Pide en voz alta, usa el don que Dios te dio. Cuando estamos
solos, ¿por qué no pedir para que el universo escuche nuestro deseo? Es como si, para mí ha sido así, porque hay un periodo de mi vida que yo necesitaba hablar. Entonces yo lo hacía. Yo costumo decir, si hay veces que frente al espejo del cuarto de baño, no sé cómo se dice ahí, yo hablaba y ensayaba cómo tenía que presentar. Y yo digo, si mi espejo hablara, contaría cosas que ustedes no tienen idea, pero lo hacía y lo sigo haciendo, porque esto no para, ¿no? Tenemos que visualizar lo que queremos. ¿Y por qué es importante valorizar? Yo estaba haciendo a poco un pequeño ejercicio con las personas de habla portuguesa y si ustedes creen lo puedo hacer, que es así. Esto para justificar un poco por qué es importante visualizar, tener una imagen. No es que tenga que simplemente, porque hay personas que dicen, yo no soy capaz de visualizar nada, pues no hay problema. Hazte unas fotos, imprime lo que quieres y míralo. Ponte, por ejemplo, el cuarto de baño es un lugar estupendo para poner cosas, porque es el último sitio por donde pasamos por la noche y el primero donde entramos por la mañana. Entonces es un sitio maravilloso para poner cosas para nosotros. ¿Saben dónde yo he puesto las mías? Porque yo soy un poco tímida y reservada y no me gusta que todos tengan acceso a algunas cosas que son muy privadas. En el cuarto de baño tengo un armario, no sé bien cómo se dice. En la parte de dentro de la puerta me he puesto una hoja y allí tengo muchas de cosas. Abro la puerta por la noche y por la mañana y ahí estoy mirando yo lo que quiero y os digo que funciona. El ejercicio que yo estaba haciendo es el siguiente. Cierren los ojos, imagínense una árbol grande, bonita, verde, saludable. La árbol que ustedes quieran, pero que tenga salud, vida, que sea una bonita árbol. Ahora, imagínense que esa árbol no tiene manzanas, es así, manzanas vermelhas, rojas, que no tiene, esa árbol no tiene manzanas rosas, no tiene. ¿Han hecho? Un poquito rápido, ¿no? ¿Han mirado manzanas en vuestras árboles o no han mirado manzanas en vuestras árboles? ¿Ha sido posible hacerlo? Richard, ¿y usted ha mirado manzanas o no ha mirado manzanas? ¿Saben por qué ha ocurrido eso? Exactamente, perfectamente, Richard, porque el cerebro piensa con imágenes. Entonces la palabra no está asociado a ninguna imagen. Exactamente, Ángelo. Entonces, por eso cuando pensamos con imágenes, ajá, porque veo según mi pasado, no entiendo mi mente a creer en presente. Así es, entonces se torna muy más sencillo hacerlo con imágenes. Deberíamos todos ah, averiguar cuál es la misión y el propósito que tenemos en este mundo. La misión hace que nos enamoremos de la vida y cuando estamos enamorados todo es más sencillo. Y yo deseo de todo corazón que la abundancia pueda fluir en su vida y oportunidades no vienen, es usted que las crea. Bueno, yo me quedo por aquí. Espero que tenga sido útil lo que estamos hablando aquí. Si alguna de las personas que aquí está quiere agregar alguna cosa, porque este espacio no es para dos o tres, es para todos. Si alguna persona quiere agregar alguna cosa, dígame por favor. Gracias, Richard, para que pueda pasarle. Ângelo, Jamil, gracias a usted por estar aquí. Ángelo, ¿quiere agregar alguna cosa? Jamil, Carlos, Mercedes, Richard. Obrigada, Jamil.
¿Alguien quiere agregar alguna cosa? ¿Quieren hablar? ¿Puedo pasar para alguna persona? Por favor, escríbanme en el chat. Ángelo, ¿quiere hablar de los temas de los horarios para el próximo sábado? ¿Paso a usted, Richard? ¿Le puedo pasar? Le estoy pasando para que podamos escucharlo un poco. Será un placer, Richard. ¿Pueden escuchar? ¿Sí? ¿Me escuchan fuerte y claro? Sí, por favor, para poder, tal vez, excelente. Muchas gracias, Isabel. Bueno, ante todo, tengan todos ustedes muy buenos días. Muchas gracias, señora Isabel, por compartir tan valiosa información. De verdad, es muy útil, ¿no? Realmente es grandioso poder compartir, sobre todo recibir tanta información de personas que ya tienen cierto tiempo aquí, personas que siempre están con esa hambre de éxito, ¿no? Y bueno, sí, en cuanto a agregar algo, hay algo que escuché en un reportaje en un reportaje que hubo hace unos días en televisión y justo hablaba de este tema. Uno, para poder alcanzar sus metas, sus objetivos, primero tiene que visualizarlo, ¿no? Como dijiste bien claro, Isabel, pero hay que tener en cuenta que ¿qué pasa? El cerebro o nuestra mente no diferencia entre la realidad de la ficción, ¿no? Y pusieron un ejemplo que me gustó mucho, ¿no? A lo cual le pido que ustedes también lo hagan, ¿no? En este momento quiero que se concentren mucho y piensen en un limón, ¿no? Entonces, ahora quiero que se imaginen que toman un cuchillo con ese limón y, perdón, toman el limón y con un cuchillo la cortan en la mitad. Por favor, si es que lo pueden hacer en su mente, se los voy a agradecer. Entonces, imaginen eso. No sé si pueden ver cómo saltan las gotitas. ¿Sí? Ahora que tienen ya el limón partido en la mitad, quiero que con la punta del cuchillo retiren las pepas que hay en el limón. ¿De acuerdo? Ahora a continuación, quiero por favor que tomen el limón que han cortado y lo lleven a su nariz, ¿no? Comiencen a olerlo. No sé si lo pueden sentir, ese aroma a limón, ¿no? Ahora quiero que el limón lo lleven exactamente por encima de sus labios y comiencen a exprimir todo el zumo de limón, todo el jugo de limón, exactamente debajo de su lengua. No sé si ustedes lo habrán experimentado, pero como que nuestras glándulas salivales comienzan a reaccionar, simplemente porque imaginamos esto, ¿no? Entonces, claro está, ¿no? Nuestro subconsciente no entiende, no sabe diferenciar entre la realidad de la ficción. No solamente eso quería agregar, y de igual manera podemos hacerlo con nuestras metas, nuestros objetivos. No tenemos que visualizarnos previamente, vernos nosotros que ya tenemos el éxito, ¿no? Ese éxito que nosotros estamos deseando siempre. Bueno, eso sería todo por mi parte para poder agregar un poquitito, señora Isabel. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Oh, gracias, Richard. Mira, yo estoy con agua en la boca. Porque sí, así es, tiene toda la razón. Y ha sido estupendo esta información que nos ha pasado. Y la voy a traducir para el grupo de Portugal y Brasil. O Sr. Richard acabou de nos dizer que viu há pouco tempo um documentário sobre esta informação de visualizar e como é que o nosso cérebro interpreta. Então é assim, o nosso cérebro não distingue a realidade da ficção. E prova disso é o seguinte, façam este exercício com mais calma e vejam o que é que acontece. Pensem no limão. Agora peguem nesse limão e com uma faca cortem o limão. E vejam como saltam aquelas gotinhas, não é? Quando nós estamos a cortar. Depois peguem no limão e tirem as sementes
do limão. Levem um limão cortado ao nariz. Se podem sentir o cheiro. Levem aos lábios e coloquem o sumo do limão na boca, por baixo da língua. E o que é que está a acontecer? O mais provável é que as glândulas salivares comecem a reagir. Isto é prova realmente que o nosso cérebro acredita, não distingue a realidade da ficção. E ha sido um excelente exemplo que o Sr. Richard nos comentou. Ángelo, ¿le puedo pasar para que usted pueda hablar del tema de los horarios? ¿Cómo no, Isabel? Gusto siempre estar con el equipo. Antes que nada, déjame felicitarte por el excelente entrenamiento que hemos llevado el día de hoy. Ha sido muy didáctico, muy profundo, me ha gustado mucho. No esperábamos menos de nuestra líder Isabel, ¿no? Una excelente persona. Gracias también por el aporte de Richard. Y me ha gustado el enfoque que le ha dado Isabel a este entrenamiento de abundancia enfocado en la capacidad creativa desde nuestra mente, ¿no? Desde nuestro pensamiento, que es todo un ámbito muy profundo, más que todo referido a que debemos entrenar nuestra mente a crear nuestra realidad, a crear la realidad que queremos, ¿no? Eso se hace con un sistema, con enfoque, con disciplina, ¿no? Hay muchos cursos de entrenamiento mental que podemos utilizar. Y como dice Isabel, la abundancia se refleja desde el sistema de pensamiento que vamos creando día a día, ¿no? Que vamos forjando. Y todo comienza en la parte interior. Vemos reflejado afuera lo que vemos en nuestro subconsciente a través de imágenes, como decía Richard, ¿no? A través de imágenes vamos creando, como en un gimnasio interno, nuestra realidad interna, que se va a ver luego reflejada en la realidad externa, ¿no? Entonces deberíamos aprovechar día a día en hacer ejercicios de visualizar, ¿no? Visualización creativa. Armar un mapa de sueños, ¿no? Una pizarra de imágenes y visualizar ahí, porque nuestra mente va a obedecer y luego va a atraer a las personas, a las experiencias, a los aprendizajes para que se cree la realidad ya luego en forma externa, ¿no? Esa es la función de la mente. Bueno, Isabel, sí, un poco quería comentarles sobre los horarios. Nos comentaba nuestra líder Isabel que han habido cambios en los horarios en Brasil, en Portugal. Me parece que se han adelantado ellos 1 hora. Entonces vamos a correr el horario a las 10 de la mañana para los entrenamientos para Latinoamérica, Perú, Colombia, Ecuador. Va a ser a las 10 de la mañana para estar alineados todos con los equipos de Brasil, de Portugal, de nuestra líder Isabel Velo, nuestra amiga Yamilek, excelente líder que también está presente el día de hoy. Y nada, felicitarte nuevamente, Isabel, por el excelente entrenamiento. Lástima que la compañía no lo haya podido difundir a tiempo, pero siempre están las personas que tienen que estar, ¿verdad? Me encanta mucho estar nuevamente reunidos con el equipo. Somos un equipo de personas que vamos a crear una muy grande organización. Estamos seguros de eso, estamos trabajando en eso y siempre con el apoyo de personas a las cuales les agradecemos siempre, ¿no? Nosotros tenemos algunos meses recién en la compañía, pero estamos contentos de trabajar con ustedes, Isabel, Yamile, al equipo de Portugal, Adriana, al equipo de Brasil, Antonio, en Ecuador, Ameche. Los que estamos presentes, por lo menos, tomándoles las palabras a Carlos, a Richard y a mi esposa Tania. Muchas gracias, Isabel, te cedo el paso. Bendiciones a todos. Gracias, Ángelo, por sus palabras y quedo feliz que tengan gustado y espero que puedan aplicar y que funcione. Y sí, es una pena que otras personas no puedan pensar como nosotros pensamos, que no aprovechen esta oportunidad para mejorar sus vidas. Pero como Ángelo dice, que yo estoy 100% de acuerdo, no es por acaso que estamos aquí nosotros, y somos nosotros que vamos a semear una buena semilla en el mundo. Somos nosotros que vamos a ayudar a otros a cambiar. Este es un proceso que puede ser un poquito lento para algunas personas, pero es posible para todos. Y
quizás cada uno que está aquí en la sala será un punto de luz que va a llevar esa luz a muchos espacios oscuros que hay por ahí que necesitan tanto de luz. Por eso, como se dice en Portugal, pocos y buenos. Nos volvemos a encontrar hoy con la equipa de Perú, hoy por la noche, aquí de Portugal, por la tarde de vuestro país. Será un enorme placer volver a estar con vosotros hoy. Gracias a todos los que han estado aquí hoy y que todo os vaya de acuerdo con vuestros sueños, con vuestras metas. Todo es posible y todos nosotros sabemos que vamos a hacer lo que queremos hacer. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui, Adriana, António, Jamil. Encontramos-nos todos os dias nas conferências. Desejo um ótimo fim de semana para todos. E nós vamos criar na nossa vida tudo aquilo que nós quisermos que aconteça. Começamos com um vídeo em português. Agora vamos acabar com um vídeo em espanhol, que eu espero que gostem. Empezamos com um vídeo em português. Vamos a terminar con un video en español. Espero que os guste. Un abrazo para todos. Bom evento a todos. Nunca desista, nunca vuelva hacia atrás, nunca pierda la fe. El poder de la creencia proporciona la habilidad de vencer. Grant Taylor. Fracaso personal, profesional y financiero. Brooke, no te puedo dar una casa decente. No te puedo dar un auto decente. Soy un fallido entrenador que no gana nada. Y no te puedo dar los hijos que quieres. Entrenador de fútbol americano que enfrentó el desafío de levantar un equipo desmotivado y aún tenía que enseñarles nuevos conceptos. No sé cómo le llamen a eso, pero no fue fútbol. 9 incompletos, 4 balones perdidos, 3 intercepciones. Su defensa anotó la mayoría de los puntos. ¡Ustedes regalaron el juego! Los gigantes son nuestros miedos. Papá, no sé por qué me tienen en el equipo. ¿Diste lo mejor, hijo? Sabía que fallaría antes de patearlo. Tus acciones siempre reflejarán tus creencias, David. Papá, ni siquiera lo pateo derecho. Y yo no camino. ¿Debería quedarme en casa lamentándome? Si aceptas la derrota, eso es lo que tendrás. ¿Cómo llegar a la cima si no existen metas? ¿Cuál es el propósito de este equipo? ¿Esta es tu nueva filosofía de equipo? ¿Qué opinas? Creo que esto se aplica a toda la vida, no solo al fútbol. ¿Por qué desistir a cierto punto cuando usted puede llegar lejos? ¡Tú puedes, Brock! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Tú puedes, Brock! ¡2 más! ¡1 más! Deben haber sido 50. Tiene que ser 50, estoy seguro. Arriba, Brock. Estás en la zona de anotación. Brock, eres el jugador más influyente del equipo. Si tú sales a triunfar, ellos te seguirán. Dime que puedes dar más de lo que he visto. Es posible vencer los propios límites. Por el resto de su vida van a recordar este día. No quiero que olviden que no hay nada que perder. No perdieron el corazón, no dejaron de luchar, no se rindieron. Son unos cachorritos ladrando a sus pies. Ahora salgan y acábenlos. Los vencedores no huyen de los desafíos y hacen de las pérdidas grandes estímulos. Tenemos que estar unidos. Si no lo superamos, hay que engañarlos. Una decisión cierta puede definir la vida. 2 segundos serán para una Ave María. No, su defensa es fuerte para el pase. No, hay que hacerlo, no hay otra opción. La tienen que patear. David. Quiero un gol de 51 yardas. Oiga, yo no llego tan lejos. David, han bloqueado los pases toda la noche. Eres mi mejor opción. Lo más lejos que he pateado son 39 yardas. No hay manera de que llegue a las 51.
Yo pienso que sí. Tu trabajo es bueno. Verás el resultado. Te quiero en el campo. Dios, ayúdame a patearlo. ¡Hazlo ahora! ¡Hazlo ahora! Crea en su potencial. La pateó y allá va. Es largo, va alto, es bueno y está entrando. ¡Entró! Desistir es la salida de los débiles. Insistir es la alternativa de los valientes. Nunca dejes que te digan que eres mediocre, de segunda o inferior. Hoy vi que Dios hizo un milagro a través de ti. Y vi un campo de gigantes, 85 para ser exactos, siendo vencidos. Ahora dime que es imposible para Dios. Nada, entrenador.